O pastor Luiz Hermínio veio em suas redes sociais e se posicionou sobre um fato que ele já tinha meio que se posicionado antes. Algumas pessoas me mandaram algumas mensagens pedindo para que eu opinasse a respeito do posicionamento do pastor Luiz Hermínio. Então eu vou aproveitar, vou trazer para você, para nós, para a gente ver o vídeo do pastor Luiz Hermínio, o pedido de perdão, de desculpa a Aline Sampaio e a sua filha por todo o mal que o Marcos Grubert causou à família. E o pastor Luiz Hermínio também acabou entrando como personagem principal nesse fato. E a gente vai estar falando disso agora. Antes, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Assim, todo vídeo novo que sair aqui em nosso canal, ele vai chegar para você aí em primeira mão. Vamos lá, pessoal, vamos nos atentar aos fatos para que a gente possa estar dando a nossa opinião sobre o posicionamento ou o novo posicionamento do pastor Luiz Hermínio. O que acontece? Marcos Grubert, ele é marido da famosa cantora Heloísa Rosa. Principalmente as pessoas lá no ano de 2007, 8, 9, 10 devem conhecer bastante quem é Heloísa Rosa. Heloísa Rosa hoje mora nos Estados Unidos junto com seu marido Marcos Grubert e também uma filha. Aline Sampaio é mãe também de uma menina, ela foi assessora da Heloísa Rosa e congregava na mesma igreja que Heloísa Rosa e Marcos Grubert lá nos Estados Unidos. Então, tanto a Aline Sampaio tem uma filha de aproximadamente 8 anos de idade, quanto Heloísa Rosa, juntamente com Marcos Grubert, também tem uma filha com mais ou menos a mesma idade. Pelo fato das duas serem próximas, pela Aline Sampaio ter sido assessora pessoal de Heloísa Rosa e também frequentarem a mesma igreja, Heloísa Rosa então um dia pediu para que a Aline Sampaio deixasse a sua filha, que tem mais ou menos a mesma idade que a filha de Heloísa Rosa, para que a menina pudesse dormir na casa de Heloísa Rosa e Marcos Grubert para fazer uma espécie de festinha do pijama entre as duas meninas, ou seja, entre a família. No dia seguinte, a Aline Sampaio, que é mãe da garotinha, foi buscar a filha e viu que a Heloísa Rosa já estava com um comportamento um pouco estranho do que o convencional, até porque a Aline Sampaio conhecia muito bem as características faciais de Heloísa Rosa e viu que não estava como aquilo que ela já conhecia. Então, no decorrer do caminho, levando a filha para casa, ela perguntou se tinha acontecido alguma coisa e a menina acabou revelando à mãe que Marcos Grubert, marido de Heloísa Rosa, entrou no quarto das meninas pela madrugada. As duas estavam dormindo no mesmo quarto, em uma beliche, a filha de Heloísa Rosa dormindo em cima, a filha de Aline Sampaio dormindo embaixo, e segundo a menina, Marcos Grubert a molestou e ainda colocou o seu órgão genital na boca da menina, causando alguns hematomas, causando certos traumas, não somente na boca da menina, causando também traumas, tanto na alma quanto no coração, ou seja, no psicológico da menina. Isso já tinha acontecido há mais ou menos um ano. Inclusive a própria mãe da menina também já tinha acusado, levado esse caso às autoridades lá nos Estados Unidos há mais ou menos um ano atrás. Mas por esses dias isso ficou mais forte, porque a mãe da menina, junto com alguns órgãos que acompanham esse tipo de caso, acabou pressionando e o caso Marcos Grubert foi ganhando ainda mais ascensão também nos portais de notícia e também na TV aberta aqui no Brasil, onde o pastor Luiz Hermínio entra nessa história. Marcos Grubert, que é marido de Heloísa Rosa, tem um pai chamado Irineu Grubert. Irineu Grubert é um pastor que é muito conhecido, ou seja, também um pastor que tem muita moral, até pela sua trajetória. Vale lembrar que ele não é culpado de nada, culpado é o filho. Mas o pastor Luiz Hermínio tem meio que uma dívida de gratidão com Irineu Grubert, que é pai de Marcos Grubert. E pelo fato dos dois serem amigos, o pastor Luiz Hermínio acabou tomando para si um posicionamento de fazer meio que uma vista grossa em relação ao que o filho de Irineu Grubert tinha feito. Só que eu não sei se o pastor Luiz Hermínio estava dando por conta, mas o posicionamento dele em relação a esse caso tem muito peso dentro do meio gospel e até mesmo dentro do meio secular brasileiro. E a forma com qual Luiz Hermínio estava comentando a respeito do caso, meio que passando a mão, ou meio que passando pano aí para Marcos Grubert, deixou a comunidade gospel totalmente revoltada. Dessa forma, alguns áudios do pastor Luiz Hermínio acabaram sendo vazados e foram áudios um tanto quanto revoltantes,
apesar dele entender e compreender o tamanho do peso do que Marcos Grubert fez, e em alguns momentos também ele colocava como se a situação não fosse tão pesada quanto nós que estávamos aqui do outro lado, e até mesmo os canais de notícia que estavam noticiando o caso, estavam vendo. E por esse fato, Luiz Hermínio foi muito criticado e quase cancelado nas redes sociais. Esses áudios foram vazados meio que o pastor Luiz Hermínio amenizando o que Marcos Grubert tinha feito. Mas a Aline Sampaio, que é a mãe da vítima, também ouviu os áudios do pastor Luiz Hermínio e ela ficou, é claro, muito decepcionada com a posição do pastor. Depois que esses áudios foram jogados no ventilador, o pastor Luiz Hermínio acabou fazendo uma meia-culpa e no fundo acabou se colocando como vítima. Gravou uma espécie de depoimento no início de um culto em sua igreja, onde ele dizia que ia ficar calado e que Deus ia fazer justiça por ele e que Deus até mesmo ia pesar a mão naqueles que estavam criticando. E parece que toda essa situação fez com que a Aline Sampaio, que é a mãe da menina, da vítima, tomasse mais coragem, ganhasse mais fôlego, mais força, mais ânimo para poder continuar lutando por justiça e colocar Marcos Grubert na cadeia. Então ela reuniu todas as pessoas que ela podia para poder ajudá-la e também começou a angariar ajuda através das redes sociais e acabou comovendo aí várias entidades evangélicas e até mesmo entidades seculares. Com isso, o pastor Luiz Hermínio se sentiu um tanto quanto pressionado e veio às suas redes sociais e trouxe um outro depoimento, um certo pedido de perdão, desculpa, pelo áudio dele que acabou vazando. E é isso que a gente vai ver agora. Eu sei que eu falei um pouco demais, mas eu precisei citar tudo isso para que você que não está por dentro do caso possa entender todo o contexto. E a gente vai ver agora o vídeo do pastor Luiz Hermínio pedindo desculpa e eu vou dar aqui o meu posicionamento acerca desse vídeo. Acompanhe aqui comigo. Dias eu precisava sondar meu coração, como diz as Escrituras em Cântico dos Cânticos 4:12, jardim fechado é tu, noiva minha, manancial recluso e fonte selada. E eu resolvi ficar em silêncio nesses dias e eu percebi, sondando meu coração, que eu tinha tirado os olhos de Jesus e, infelizmente, colocado os olhos na minha justiça própria. E por isso, queridos, eu estou aqui para pedir perdão à Igreja de Jesus. Nos últimos dias, eu fiz uma publicação indicando a live de um amigo, e isso eu sei que foi terrível, feriu muita gente, né? Eu ofendi muitas pessoas, ofendi meus amigos, ofendi meus irmãos em Cristo, ofendi pessoas que eu nem mesmo conheço essas pessoas. E eu estou aqui para pedir perdão, queridos. Me perdoem por eu ter sido precipitado, irresponsável, infantil, ao tratar de um assunto tão sério, tão doloroso, via redes sociais. Eu peço perdão, eu quero pedir perdão por eu ter compartilhado sobre um assunto sem que o caso criminal estivesse concluído, né? Não estava concluído, não estava nada resolvido ainda. E eu quero deixar claro aqui para os meus irmãos, para todos vocês, que eu luto há anos, querido, para pregar o evangelho do arrependimento, pois foi por este evangelho que eu fui alcançado. Eu acredito sim, acredito de todo o meu coração na transformação de pessoas e até mesmo as mais difíceis de ser alcançadas, eu acredito que Jesus, através da cruz e do arrependimento, pode alcançar essas pessoas. No entanto, não é por eu acreditar que isso me dá o direito de eu falar de um assunto que eu não tinha conhecimento adequado, que eu não tinha a linguagem adequada. E por isso, queridos, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão pela forma que eu falei, sem informação jurídica. E eu usei nomenclaturas que eu nem dominava essas nomenclaturas. Troquei palavras sem entender do assunto. E eu quero deixar claro aqui, querido, quero deixar claro aqui, bem claro, que eu acredito sim na justiça dos homens justos e todos os que transgridem leis terrenas, eles devem sim ser levados a juízo. Assim diz as Escrituras. Eu acredito que crime é diferente de pecado e deve ser tratado sim pela justiça dos homens, porque assim diz as Escrituras. Agora eu queria
me voltar, eu queria pedir perdão diretamente aqui à criança, aos pais da criança. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui porque ele gravou esse vídeo e em duas partes. A primeira foi ele pedindo desculpa por ele ter falado o que ele disse, por ele ter amenizado o crime que Marcos Grubert cometeu, e ele está pedindo perdão a todas as pessoas que o conhecem. Ou seja, ele está generalizando o pedido de desculpa dele. Agora olha só para você ver como é interessante. Desde o início, quando o pastor Luiz Hermínio ele foi colocado no meio dessa situação, aonde ele acabou entrando, porque o caso só envolvia Marcos Grubert, Heloísa Rosa e a família de Marcos Grubert, ou seja, seus pais, né, e parentes, e envolvia também a família de Aline Sampaio, com a sua filha, seu marido, seus parentes e aqueles que a conhecem. Só que o pastor Luiz Hermínio acabou entrando nesse caso por ser muito amigo do pai de Marcos Grubert. O que eu vejo no pastor Luiz Hermínio, que às vezes acontece com muitas pessoas e às vezes acontece até conosco mesmo. Quando a gente tem amigos muito chegados, a gente às vezes acaba entrando em rascada, que foi o caso do Luiz Hermínio, por apoiar o pai e de tabela apoiar o filho. Ou seja, tudo que o pastor Luiz Hermínio estava falando naquele áudio, e falando muitas coisas até sem pensar, creio eu que ele não estava falando pensando em todo o crime que Marcos Grubert cometeu, mas ele estava falando mais no sentimento de apoiar o pai, mas de tabela ele estava passando a mão na cabeça do filho. E por esse motivo ele foi tão insensível, ou seja, ele foi partidarista. O que é ser partidarista? E a Bíblia condena isso. É você tomar partido de uma causa mediante você gostar de alguém ou fazer parte de um círculo de amizade ou fazer parte de um grupo de alguém, mesmo que aquele grupo ou aquela pessoa esteja errada. Isso é o partidarismo e isso a Bíblia condena, e foi isso que colocou o pastor Luiz Hermínio em saia justa. Se ele tivesse analisado o crime e toda a situação sem partidarismo, ou seja, sem pensar, ele é filho de um grande homem amigo meu, ele é conhecido meu, eu sou amigo da família dele, com certeza ele ia fazer um juízo de valor dessa situação de outra forma. Mas ele tentou analisar a situação olhando o lado do pai, passou a mão na cabeça do filho e acabou caindo nessa armadilha que parece que foi ele que cometeu o crime, porque ele tomou para si tudo isso simplesmente para querer agradar o pai de Marcos Grubert, que segundo o próprio pastor Luiz Hermínio, ele tem uma afinidade muito grande e também tem um sentimento de gratidão muito grande. Vamos continuar aqui. E a todos os seus familiares, me perdoem, de todo o coração eu estou aqui, pedindo perdão para vocês. Eu sei que a minha fala, que circula nas redes sociais, através de áudios, embora eu não vou aqui me justificar, né, acerca desses áudios, eu quero deixar que Deus trará justiça, porque Deus é sempre justo, e Ele trará justiça sobre tudo. Em uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa, que eu estava tentando explicar para essa pessoa o que eu sabia do caso, e eu não estava tentando de forma alguma minimizar esse ato criminoso. Um ato criminoso, né? Eu não estava, assim, de forma alguma eu estava tentando minimizar. Eu sei que esse áudio aumentou ainda mais a dor dessa família, que além de todo o sofrimento que está passando por conta dessa situação, ainda tiveram mais a situação dos áudios, né? Que eu sei que foi terrível. E eu errei, queridos. Eu peço perdão. Por favor, me perdoe. Quero deixar claro aqui aos irmãos que eu não estou aqui tentando defender minha reputação de forma alguma, mas sim a noiva de Cristo. E toda a dor que eu causei e toda a tristeza que eu causei na noiva do Cordeiro. Por favor, querido, me perdoe. Eu estou disposto a morrer pela igreja. E eu quero aproveitar para me colocar à disposição em jejum e oração para servir as famílias envolvidas. E mais uma vez, eu deixo aqui o meu pedido de perdão à igreja brasileira, aos meus irmãos em Cristo, a todas as igrejas do Mevan, aos pastores que tanto amamos pelo Brasil e pelo mundo, a quem eu tanto amo e respeito. Me perdoem, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe você.
Bom, pessoal, esse foi o pronunciamento do pastor Luiz Hermínio. E eu vou finalizar dizendo o seguinte: aonde estava o problema, aonde estava a dificuldade de ter gravado um vídeo como esse depois do áudio vazado? O ego e o sentimento de grandeza de muitos homens, sejam pastores, sejam líderes, sejam pais de família, fazem com que eles entram em saias justas simplesmente por não terem coragem ou não terem a humildade de simplesmente pedir perdão quando erra. O camarada simplesmente errou. Ele gravou um áudio. E o seu áudio, apesar dele ter consciência do que Marcus Grubert tinha feito, o áudio dele era totalmente passando a mão na cabeça ou amenizando o crime de Marcus Grubert, não por causa de Marcus Grubert, mas por causa do pai. Esse áudio foi vazado e acabou mostrando para ele o erro dele, não somente pelo áudio, mas por todas as críticas que ele sofreu. Se quando terminou tudo isso ele fizesse esse vídeo, a situação dele já teria resolvido. Agora, mesmo ele fazendo esse vídeo, pedindo perdão, pedindo desculpas, as pessoas ainda o criticam dizendo que ele só gravou esse vídeo depois que ele passou a ser meio que cancelado, porque os primeiros vídeos dele era de alguém que ainda estava soberbo, de alguém que estava se vendo como vítima e que não tinha feito nada demais, e que ainda Deus ia pesar a mão nos críticos e não nele. E agora, depois de tudo isso, ele grava o vídeo pedindo perdão, pedindo desculpa, e é claro que vai amenizar bastante, mas ainda vai deixar margem para que as pessoas pensam que esse vídeo foi gravado mais por medo de ser cancelado do que realmente algo do coração. Mas o que eu deixo para nós aqui é simplesmente por que o cara não fez isso antes. Qual era a dificuldade, gente? Eu gravei um áudio, eu mandei uma mensagem para alguém, essa mensagem foi vazada, e eu acabei sendo insensível à família da vítima. E por ter um grande amigo, que é o Irineu Grubert, que é pai do criminoso, eu acabei amenizando o crime de Marcus Grubert, não por ele, mas por causa do pai dele, por ser muito amigo. Eu errei, me desculpe, eu errei, eu reconheço o meu erro e peço perdão para vocês. Tanto para aqueles que fazem parte, né, da comunidade, todos que viram o áudio e se revoltaram, eu peço perdão, e peço perdão também para a filha da Aline Sampaio, para a Aline Sampaio e toda a sua família, pelo que eu falei. Eu não tenho essa convicção dentro de mim. Eu fui levado por um sentimento de gratidão e de amizade pelo pai do criminoso e acabei amenizando o crime e eu errei, me perdoo. Qual é o problema de ter falado isso no início? Eu não consigo entender. Era uma coisa simples. Errou, reconhece. Se for preciso pedir perdão para a pessoa no anonimato, no oculto, peça perdão, mas se for preciso vir nas redes sociais e pedir perdão, desculpa, qual é o problema? E dessa forma, Luiz Hermínio deixou aí o seu depoimento, o seu pedido de perdão. Eu creio que dentro do coração dele ele não pensa da forma que ele também gravou o primeiro áudio, mas ele acabou errando e agora trouxe aí o seu pedido de perdão. Creio que vai ser perdoado pela família, né, da Aline Sampaio e da criança, e isso acabou ficando na vida dele também como um aprendizado. Inclusive tem um provérbio que diz que a pessoa que toma para si a briga de alguém onde ela não sabe direito do que está acontecendo, onde ela não tem noção das consequências, é como se ela estivesse agarrando um touro selvagem simplesmente com as unhas, ou seja, vai dar ruim. E isso acabou acontecendo com o pastor Luiz Hermínio. Mas pastor Luiz Hermínio é um homem até então ilibado, com um caráter exemplar diante daquilo que nós temos acompanhado na internet, acabou tropeçando nas suas próprias palavras, titubeou, mas teve coragem, mesmo nos 45 do segundo tempo, pediu perdão, e eu creio aí que o pastor Luiz Hermínio ainda tem carta branca no meio cristão, no meio evangélico, e ainda tem muito o que contribuir para o desenvolvimento espiritual, pessoal, o desenvolvimento aí das pessoas como cristãos. Mas eu gostaria de saber mesmo a sua opinião sobre o depoimento do pastor Luiz Hermínio, sobre todo o caso que está acontecendo aí referente a Marcus Grubert, a Heloísa Rosa, a Aline Sampaio. Deixe aí o seu comentário logo aí abaixo. Também eu quero pedir para que você se inscreva aqui em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Se você puder dar um toque no botão curtir, isso é muito importante, vai estar apoiando muito o nosso canal. Eu espero por você aqui no próximo vídeo.